com os irmãos uma palavra que está no meu coração, como eu li na carta. Essa conferência, né, eu demorei muito a dar o título para ela, porque eu realmente queria um título vindo da parte de Deus. Sei que às vezes, né, dar título às vezes para a conferência é simples na sua cabeça. Mas assim como foi a última que nós fizemos, que foi os Céus Abertos, eu falei, Senhor, enquanto o Senhor não me der o título, eu não vou fazer. E as irmãs, pastora, vamos pôr tal coisa. Não, pastora, acha alguma coisa. Pastora, eu falei, não vou pôr. E o Rosemar me deu um monte de opções. Ele falou, isso é muito complicado. Para que tudo isso? Põe tal coisa. Eu falei, não sou complicada, eu quero um título da parte de Deus. E realmente um dia eu estava orando, o Senhor falou comigo, infinitamente mais. Falei, aleluia, esse é o título. Mandei para as irmãs todas, para a minha equipe. As irmãs testificaram. E eu entendi que realmente era algo profético para nós. Nós estamos no final do ano, e sempre é um tempo onde Deus, é onde a gente faz uma retrospectiva da vida do ano, não é assim? Não sei se você faz isso, mas eu faço. Você dá uma olhada para trás, fala como é que foi até aqui, e fala, bom, esse ano que vem eu quero algo diferente. Quantos fazem isso? Né? É sempre o tempo que você fala, vou emagrecer, agora eu vou fazer alguma coisa, não é assim? Vou entrar na academia, vou ler a Bíblia toda, não é assim? Extraordinário isso, é melhor você ter uma expectativa do que começar o ano, para mim tanto faz. Então, eu creio que é algo profético para nós, é infinitamente mais. Fala para o irmão que está do seu lado, infinitamente mais. Isso é o que Deus tem para nós profeticamente. E eu já li de manhã, mas tinha algumas pessoas que não estavam aqui na carta. Infinitamente significa no dicionário, de maneira infinita, desprovido de limites, ausente de fim, sem limite, infinitamente rico, grande em quantidade e em nível extremo. Olha que coisa linda. Então, quando ele diz que ele vai fazer infinitamente mais, ele está dizendo, ele vai fazer sem limite. Ele vai fazer em nível extremo. Ele vai fazer de uma maneira abundante. Mais do que você pode pedir, pensar ou imaginar. Quantos querem isso para a sua vida? Então eu queria hoje compartilhar. Eu quero compartilhar, não vou pregar. Eu vou compartilhar algo que está no meu coração, que eu já estava orando. E quando Deus me deu esse título, eu orei de uma forma mais intensa. Que é Efésios 3:20. O pastor Reinhard pregou. O Rosemar também pregou sobre ele. Que fala, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo. Eu gosto disso, porque tudo é tudo, não é verdade? Infinitamente mais do que tudo. Isso envolve as suas finanças? Isso envolve a sua saúde? Isso envolve o seu casamento? Isso envolve os seus filhos? Tudo. Que pedimos ou pensamos. Pedir já é muito. Pensar aumenta. Aí ele ainda fala, em algumas versões fala que imaginamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Ele está falando que ele quer fazer. Eu queria então compartilhar alguns princípios desse infinitamente mais nas nossas vidas. Eu fiquei lembrando, quantos aqui já viajaram de avião? Todo mundo praticamente, né? Quando você entra no avião, e depois de um tempinho, a comissária de bordo, ela fala, olha, eu sei que você já sabe, mas não custa lembrar. Não é assim que ela fala? Sei que você já sabe, mas não custa lembrar. É a mesma coisa do que eu vou ministrar aqui hoje. Tudo que eu vou ministrar, você já sabe, mas fala mais para o irmão que está do seu lado, não custa lembrar. Dá uma relembrada naquilo que o Senhor tem para falar conosco. Então fala, não custa lembrar. Eu quero lembrar você alguns princípios que são claros. O pastor Reinhard até ministrou, começou a ministrar minha pregação. Falei, não pode, não é possível que ele vai falar tudo. Mas ele só falou a primeira parte. Então eu queria ministrar isso com os irmãos, quero falar de 4 princípios e de 2 coisas que Deus falou comigo que vai fazer nas nossas vidas infinitamente mais. Feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por estarmos aqui.
Obrigada por esse lugar. Obrigada pela oportunidade de falar da parte do Senhor. Pai, obrigada porque o Senhor tem mudado corações, trazido de volta ânimo, restauração, alegria, vida, unção. Pai, obrigada, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Obrigado porque o choro dura uma noite, mas a alegria do Senhor não tem fim. E ela se renova a cada manhã. A alegria do Senhor é muito maior do que todo choro, toda tristeza. A alegria do Senhor, ela tem peso de glória. A alegria do Senhor é algo extraordinário e infinitamente maior do que todo tempo de pressão e de tribulação. Porque esse tempo é aquele que vai embora rápido. Ele é só momentâneo. E nós cremos que o Senhor tem algo infinitamente melhor para nós. No nome de Jesus. Então abre comigo lá em 1 João 4,16. Primeira coisa que eu quero relembrar você, se você quer viver um infinitamente mais, é que você precisa conhecer, o pastor Reinhard pregou sobre isso hoje, você precisa conhecer a Deus, o amor de Deus, você precisa conhecer o poder de Deus, mas você também precisa crer. 1 João 4,16 diz, e nós conhecemos, fala comigo, e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor e quem permanece em amor, permanece em Deus e Deus nele. O que está falando disso aqui? Não basta você conhecer, você precisa crer. Porque às vezes você conhece, você já ouviu falar, você sabe de alguém que já viveu uma experiência, você sabe de alguém que falou de um testemunho e você sabe o que acontece. Deus cura, Deus restaura, Deus faz milagres, Deus é poderoso, Deus transforma situações, não é assim? Quantos já escutaram testemunhos assim? Muitos de nós. Só que às vezes você só conhece, mas você não crê. Não crê como, pastora? Não crê que isso é para você também. Não crê que isso é o que Deus tem para a sua vida. Quantos às vezes você vai falar algo da parte de Deus e ele fala assim, pastora, mas isso só acontece com o pastor Reinhard. Porque coisas extraordinárias acontecem com ele, não é verdade? Mas acontece comigo também, não acontece com você não? Acontece, esse lugar aqui é um lugar extraordinário, que Deus abriu num anjo da guarda. Fala aleluia, Cláudia. Tanto que anjo da guarda é de Deus. Estou falando. Estava fazendo o anjo da guarda com ela. Falei, Cláudia, estou lembrando aqui. Parece que um dia o Antônio estava conversando que ele tem um prédio. Está ocupado? Ué, pastor, vou ligar agora. E já ligou em 2 minutos, desembaraçou. Fala aleluia. E você está aqui de graça. Infinitamente mais do que tudo que eu pedi ou pensei. Fala glória a Deus. Você precisa conhecer e você precisa crer. Como que é isso, pastora? Crer que Deus é poderoso. Como que você vê isso? Às vezes quando você tem alguém doente na família, ou você mesmo, tem uma circunstância de enfermidade, e o médico fala assim, agora é só Deus. Qual que é a reação da pessoa? Morreu. Não é verdade? É. A pessoa fala, ixi. Fala, ixi, acabou então. Não é assim que a pessoa faz? Por quê? Porque agora não tem mais chance. Mas é agora que tem uma chance muito maior. Só que você não crê nisso. Você só sabe disso. Mas você não crê. Você está entendendo o que eu estou falando? Você precisa crer. Quando o pastor Reinhard ministra sobre provisão, se você já leu o livro dele, não sei se ainda tem, se trouxe, mas que é extraordinário, que ele fala sobre provisão. Como que ele chama? Prosperidade. Extraordinário esse livro. Te estimula, sim, a crer no sobrenatural na sua vida financeira. Sem limites, infinitamente mais. Mas quando ele dá esse testemunho, você fala assim, não, isso só acontece porque ele é ungido. Comigo não acontece. Não é possível que Deus cria dinheiro, cria alimento, cria provisão, coloca dinheiro na conta. Não, isso não acontece. Eu quero te dizer que acontece. Eu já vivi isso. Na escola videira eu já contei vários testemunhos que Deus cria. Deus cria aluno, Deus cria dinheiro, Deus cria oferta, Deus cria, eu lá sei como, mas eu quero te dizer que Ele cria.
Eu já vi isso, já testemunhei isso de forma particular. Mas por quê? Porque eu decidi não só conhecer o Senhor, mas eu decidi crer. Agora, quando que você vai crer? Quando você estiver passando uma circunstância que você precisa crer. Só que nós não queremos passar. A gente quer crer na provisão sem precisar passar por esse tempo de tribulação, vamos dizer assim. Sem necessidade, não tem por que ter milagre, não é não, pastor? O milagre só vem para quem tem a necessidade dele. Por que Deus vai curar alguém que não está enfermo? Por que Deus vai trazer provisão para alguém que está em abundância? Para que Deus vai fazer algo se você não está passando por uma circunstância que necessite? Quantos estão me entendendo? Só que aí na hora que você está passando, você não quer crer. Você fala, não, Senhor, eu não quero, tira logo disso. Mas você não quer viver essa experiência. Eu quero te contar, se você quer viver infinitamente mais, você precisa não só conhecer, mas crer. Eu lembro quando na escola videira, que quando nós começamos com 3 alunos. E nós começamos em agosto, com 3 alunos, na pior fase financeira da igreja, com a experiência maior que eu tenho, porque eu sou formada em Direito, nada a ver com pedagogia, absolutamente nada, com uma equipe incrível, assim, mega experiente, com muito dinheiro. Você acha que eu precisei crer? Precisei ou não? Dá uma pensadinha. Não, claro que eu precisei crer. Eu precisei crer em muitos atributos de Deus. Eu precisei crer que Deus me daria sabedoria, que a minha equipe seria capacitada o suficiente. Eu precisei crer que eu teria os profissionais, que eu teria as crianças, que eu teria provisão. Eu precisei crer. Isso chama passo de fé. Você precisa conhecer e crer. Eu já conhecia que Deus era poderoso. Mas eu vou falar algo para você. Quando eu tive a experiência de ter que pagar o primeiro salário das minhas funcionárias, eu precisava de R$6.000 na sexta-feira, 5 horas da tarde, e eu tinha que pagar o salário segunda. E aquela sensação assim, tipo, e agora? Nem cheque especial, se eu estourasse ele, eu não tinha para pagar. Sabe quando você não tem aonde recorrer? Falei, segunda, aleluia. É o dia que eu vou conhecer e crer. E a Ludmila é testemunha, que ela estava lá comigo sempre. E aí eu falei, Lud, é o seguinte, eu estou indo embora, a escola não é minha, Senhor, só quero te lembrar que quem abriu é o Senhor, o dono é o Senhor e os funcionários são seus. Eu estou indo embora, segunda tem que pagar o salário delas, tá? 6.000, era 6.200 e alguma coisa. 280, aleluia. Estou te falando que isso é tudo gravado, eu tenho os cadernos, tá? Assim, registrado, os milagres. E aí a gente tinha um evento na igreja, alguma coisa. A gente fez bazar, vendeu sorvete, caldo. Você consegue imaginar que a gente vai arrecadar R$6.000 com bazar, caldo, sorvete? Consegue, irmãs? Senão eu fazia isso todo final de semana. Você não fazia, não? Pois eu quero te dizer que na segunda-feira eu tinha notinha de 2, de 5, de 10 na minha mesa, R$6.400. Fala aleluia. Mas eu fiquei 2 dias sem dormir, de tão excitada que eu fiquei. Primeiro que eu nunca tinha contado tanto dinheiro na minha vida, né? Não mexo com isso. E segundo que eu falei, isso é de verdade. Deus cria, Ludmila, Deus cria. Olha aqui, eu chamei o Azemar, quase que eu tirei foto. Falei, tá aqui, ó. Ó que coisa. Deus criou, eu vou pagar. Paguei as irmãs notinha de 2. Mas paguei. Sabe por quê? Porque não fui eu, foi Deus. Ele é fiel. E nós estamos há 2 anos e meio na escola e eu quero te dizer, tem 2 anos e meio que ele tem pago o salário em dia. Fala aleluia as escolas. Minhas professoras maravilhosas. Pago em dia. Pago em dia. Por quê? Porque não sou eu. Mas eu precisei conhecer e crer. Quantos querem conhecer e crer? Segunda coisa que você precisa. Aprender a pedir. Fala pro irmão que está do seu lado. Você tem que aprender a pedir. Mas você tem que aprender a pedir correto. Olha para mim, quando eu estou te falando isso, não é te incentivando a fazer aquela lista. Sabe aquela listinha que você faz? Eu quero uma casa. Eu quero um carro. 2018. Eu quero um emprego que ganhe X. Não é disso que eu estou falando.
não é desse tipo de pedido. Eu estou falando de um pedir diferente desse. Eu estou te falando de você renovar a expectativa sua em Deus, de que Deus é poderoso para te entregar aquilo que Ele já te deu nos céus. Como que é isso, pastora? A Bíblia diz que Ele já te deu. Efésios 3:20, abre lá. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Tá onde? Fala comigo, no passado. Nos abençoou. 1:3, desculpa, eu falei errado. Nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Fala comigo, eu já fui abençoado. Todas as coisas que nós precisamos já foram liberadas. Já foram liberadas. Então eu preciso de 40 alunos na escola. Eu já tenho os 40 alunos. Eu estou fazendo as salas para 40 alunos. Eu estou reformando em cima de 40 alunos. Eu já contratei os funcionários em cima de 40 alunos. Fala glória a Deus. Por quê? Porque eu aprendi a pedir. Como que você aprende a pedir? Crendo que você já recebeu. Então você não fica mendigando, Senhor, pelo amor de Deus, faz algo, eu preciso, libera. Ele já liberou. Então você simplesmente abre o coração para ter expectativa. Por que eu estou falando de aprender a pedir? Porque tem gente que não quer falar. Não quer falar por quê? Por muitas coisas. Você já pediu às vezes, muitas vezes, e foi frustrado. Porque não era o tempo, porque não era a circunstância, porque você pediu de maneira incorreta, porque o seu coração não estava alinhado, não sei qual circunstância. Mas às vezes você já pediu tantas coisas e você foi frustrada. E aí você não quer falar mais desse assunto com Deus. Você fala, Senhor, eu não quero mexer com isso. Vou te dar um exemplo. Nós abrimos a escola em 2000... Não. A primeira escolinha lá no prédio da Videira. 2010. Eu tentei abrir a escola Videira. Nós abrimos com 4, 5 alunos. Foi até com mais alunos do que quando eu abri agora. Você lembra, Carol? A Maria Duarte estudou lá, tinha 2 aninhos. E não foi para frente. Não aconteceu. Não deu certo. Frustrou tudo. 6 anos depois, Deus falou comigo de novo, vamos abrir a escola. Qual que é a sensação que você tem? Senhor, eu já fiz isso. Já deu errado. Não vou mexer de novo. Nem vou pedir. É assim ou não é? É assim que você faz. Então você precisa aprender a pedir. Senhor, então eu quero. Então me dá aquilo que o Senhor já liberou. Me dá aquilo que o Senhor estabeleceu para mim. Não é assim que você faz? Deveria ser. Você precisa aprender a liberar isso. Mas às vezes nós não fazemos por orgulho. Não, eu não preciso dessas coisas. Não, eu não preciso mexer com isso. Estou bem do jeito que eu estou. Ou então você não quer pedir porque você acha que Deus não quer te dar. Porque você também não é ungida assim. Pensa bem. Por que Deus quer te dar algo? Você nem faz nada direito. Você nem tá com... Pensa bem, se você está com problema na igreja, você vai pedir uma escola? Eu estava no auge do problema. Foi o início das dores. Fala misericórdia. Foi o início das dores. Você acha que eu queria mais um problema para a minha vida? Porque naquela altura, para mim, era um problema. Falei, como que eu vou mexer com esse tanto de papel? Não. Mas eu falei, Senhor, eu quero. Eu quero só que você entenda algo. Quando eu te falo que eu quero que se você aprenda a pedir, é você, na realidade, aprender a receber aquilo que Deus já quer te dar. Tem muita gente aqui que tem dons espirituais, que Deus já liberou sobre a sua vida. Mas nós não queremos receber. Nós não queremos. Por quê? Porque você, às vezes, liberou sobre a sua vida um dom. Você é um profeta de Deus. Deus te deu essa unção. Só que às vezes você foi profetizar e deu errado, pastor. Foi ruim. A pessoa te falou, não tem nada a ver, irmão, você não tem esse dom, não. Você não é chamado para isso, não. Não, isso não é de Deus, não. Se você não profetizava, não. Aí você se fechou. Mas eu quero te dizer, Deus tem esse dom para você. Só que você não quer pedir mais. Pedir como? Senhor, eu quero ser usado em dom de profecia. Senhor, eu quero esse dom que o Senhor tem para mim.
Eu quero o que o Senhor quer fazer comigo. Estão me entendendo? Eu queria ler um texto que Deus falou muito comigo a respeito dessa questão. Lá em 2 Reis 7, do 4 ao 9. Fala sobre a história de leprosos. Eu quero ler bem rapidinho. Diz o seguinte: havia 4 leprosos sentados ao lado de fora dos portões da cidade. Eles estavam aonde, irmãos? Do lado de fora. Disseram uns aos outros: o que estamos fazendo parados aqui? Aguardando a morte? Se entrarmos na cidade onde há fome, morreremos. Se ficarmos aqui, morreremos. Então vamos arriscar a entrar no acampamento arameu e nos entregar nas mãos deles. Se nos receberem, estaremos salvos. Se nos matarem, morreremos. Não temos nada a perder. Fala comigo, não temos nada a perder. Assim, depois do pôr do sol, foram para o acampamento dos arameus. Quando chegaram perto, ficaram surpresos. Não havia ninguém ali. O Senhor tinha enganado o exército dos arameus com barulho de cavalos e um poderoso exército. Disseram uns aos outros: o rei de Israel contratou hititas e os egípcios para nos atacar. Em pânico, fugiram à noite, deixando para trás tendas, cavalos, jumentos e tudo o que havia no acampamento. Os 4 leprosos entraram numa tenda, comeram, beberam à vontade. Depois apanharam prata, ouro, roupas e esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda. Carregaram o que puderam e levaram para o seu esconderijo. Até que disseram uns aos outros: isso não está certo. Hoje é dia de vitória. Fala, dia de vitória. Estamos desfrutando disso sozinhos. Se aguardarmos até amanhã, seremos descobertos e castigados. Vamos levar a notícia ao palácio do rei. O que está contando aqui? Eu vou falar desse contexto, que era um problema que estava acontecendo em Samaria, de uma fome muito grande. Mas esses leprosos estavam fora da cidade. Eles não tinham nada a perder. Eles entenderam e deixaram de ser conscientes de si mesmo. Qual que é o nosso problema em pedir? É consciência demais de si mesmo. O que nós precisamos fazer? Como esses leprosos. Eu não tenho nada a perder. Se a gente ficar, vamos morrer. Se a gente for, a gente vai morrer, então vamos embora. O que eles falaram? Não temos nada a perder. O que você tem a perder? Ah, pastora, minha reputação. Vai que eu falo alguma coisa e não é. Aí você não fala. E aí você não é usado por Deus. E aí você se trava. E aí você impede a outra pessoa de ser abençoada. Por quê? Fala assim comigo. Muita consciência de si mesmo. Eu gostei demais, Deus falou comigo demais desses leprosos. Por quê? Porque eles não tinham consciência de si mesmos. Eles falaram o tempo todo: vamos arriscar. Por que você não arrisca? Quando eu participei do seminário do pastor Reinhard sobre todos podem profetizar, e uma das coisas que ele fala é isso, não é não, pastor? Olha para o irmão que está do seu lado, Deus vai te dar uma palavra. Vai te falar às vezes uma frase, vai te falar uma palavra, libera sobre ele. Mas você trava. Por quê? Consciência demais de si mesmo. Nós precisamos ser como esses leprosos. Eu não tenho nada a perder. Eu vou liberar aquilo que Deus me deu. Aí eu te chamo para vir orar. Você fala, não, gente, orar com o irmão? Não, mas vai que não é curado. Se não for, que é o problema de quem? Seu ou de Deus? Não, vou abrir a escola. Esses dias um irmão chegou para o Zemar e falou assim: pastor, eu queria abrir a escola, mas eu fiz as contas, preciso de ter pelo menos 80 alunos. Falei, ixi, como disse o meu amigo, 80 alunos, eu não vou abrir essa escola nunca. Que eu tenho 2 anos e meio, estou chegando nos 30. Pensa comigo. Só que é por quê? Porque eu não quero arriscar. Vai que não dá certo. Vai que acontece alguma coisa. Fala para o irmão que está do seu lado. Você não tem nada a perder. Você não tem nada a perder. Você precisa arriscar. Você viu o testemunho do Vitor aqui. Viu ou não viu? Por que você acha que Deus está usando um jovem de 17 anos que ele está fazendo no mês que vem, mas às vezes não está usando você? Porque ele não tem consciência de si. Ele não está nem aí. Ele entendeu que a responsabilidade não é dele. Mas o pastor Reinhard ministra a mesma coisa para mim e para você. Só que nós não recebemos. Porque nós fazemos conta demais. Mas e se tiver gente lá? E se eles matarem a gente? E se não sei o quê? E se não.
calcula tanta coisa, ele não tem nada a perder. Ele é igual esses leprosos, fala aleluia, é só falar. A hora que eu pegar o microfone, Deus vai falar, eu libero. E vai ser curado, a gente ora e é curado. Isso. Por que acontece isso com as crianças? Acontece ou não acontece? Você fala, elas creem e fazem. Nós precisamos aprender a pedir. Nós precisamos perder a consciência de nós mesmos. Nós precisamos ser como essas pessoas aqui. Por quê? Porque Deus quer usar, Deus quer fazer, só que nós não deixamos Ele fazer. Se eu pedir agora para cada um de vocês se levantar, olhar um para o outro e liberar uma palavra, você não consegue, você vai no banheiro. Você já viu aquela coisa? Vamos orar com o irmão do lado. Você fala, aleluia, só um minutinho. Faz muito, porque nem... Orar por cura, então, só se for dor de cabeça, né? Deu uma melhorada, irmão? Cura mesmo assim, depende. Né? Você trava. Eu estou falando de mim e de você, mano. Não estou jogando pedra em você, não. Essa palavra foi para mim. Estou orando a respeito disso. Por quê? Porque nós precisamos perder a consciência de nós mesmos. Precisamos perder para pregar para o outro. Para você falar de Jesus para o outro. Estou falando nem de ministrar. Às vezes você não fala, não arrisca. Por quê? Vai que ele não aceita. E vai que ele aceita. Vai que ele se converte. Vai que ele fala assim, eu quero. Arrisca, irmão. Terceira coisa. Nós precisamos parar de mensurar o agir de Deus. Como que é isso, pastora? Eu coloquei duas coisas aqui quando a gente mensura o poder de Deus. Quando você avalia a circunstância pelo nosso tamanho e não pelo tamanho de Deus. Vou te dar um exemplo. Você lembra do povo do Egito? Lembra que eu te falei que eu estou te relembrando coisas. Tudo isso aqui você já sabe. Mas na hora que aparece o problema, você esquece. Não é assim no avião? Você tem certeza que você tem que fazer, mas imagina na hora do pânico. A pessoa esquece. Esquece que o negócio está no seu banco, esquece para onde você vai, você esquece onde tem saída de emergência, você fala, como que é mesmo? Nunca imaginei que eu ia ter uma circunstância. Ninguém ouve aquela irmã falando. Não sei se é irmã, né? Vamos crer que ela é irmã. Ninguém ouve, porque você fala, nunca vou passar. Não, nunca. É ou não é verdade? Então, estou só te relembrando, porque você também acha que nunca vai ter essa pressão. Mas nós passamos por ela e nós precisamos aprender a aplicar esses princípios. Vamos lembrar aqui do povo de Israel. Quando o povo de Israel saiu do Egito, você lembra disso? Deus fez grandes coisas na vida deles? Fez ou não fez, irmãos? Fez. Só deles passarem pelo livramento de 10 pragas, você acha que é pouco? Irmãos, foram coisas assim, Steven Spielberg. Umas coisas extraordinárias. Nem é da sua época, né? Não é da minha época, né? Esses jovens nem devem saber quem é. Sei lá. Você é o povo de hoje, eu não sei quem é. Mas o Spielberg era da minha época. Então deve ser outro, mas assim, uma coisa hollywoodiana. Aí, ó, nem sei falar esse nome. Esse homem aí. Esse homem aí. Mas presta atenção, ele fez coisas extraordinárias. Água vira sangue, vinha aquele tanto de piolho, depois vira aquele tanto de úlcera, fica tudo escuro, não é extraordinário? Aí você vê o acampamento deles, tudo escuro, trevas espessas, e com você tendo luz. Não é uma coisa extraordinária? Eles passaram por muitas coisas extraordinárias, 10 pragas. Aí na hora de sair, era impossível sair, Deus mudou o coração de Faraó, liberou eles para sair. E ainda fez eles levarem despojos. Todo mundo deu ouro para eles irem embora. Isso é ou não é extraordinário? A hora que você fala assim, não, depois que viveu isso tudo, agora não vai duvidar mais. Mas depois demorou só ter mais uma pressão. Na hora que chegou diante do Mar Vermelho, o que aconteceu? Fala comigo, murmuraram. É aquela sensação assim, não, o Senhor fez, mas... Agora, mar... Não, agora não dá para Deus fazer nada. É ou não é isso que aconteceu? Não, tudo bem, assim, transformar água em sangue, liberar a gente das rãs, dar luz para a gente enquanto tem treva. Tudo bem, pastor João Lima. Agora, o que ele vai fazer com esse mar, pastor? Não tem o que fazer. Aí você fica com aquela sensação, não, Deus já fez muito, agora acabou para mim.
Eu te contei sobre as circunstâncias da escola, então vou usar o exemplo. Se Deus deu para mim a graça de eu ver Ele criar R$6.000 num final de semana, o que vai ser grande demais para mim agora? Fala comigo, nada. Não pode ser nada. Então, tudo que precisa naquela escola, eu falo, Jamila, vamos dormir em paz. Amanhã, Deus vai fazer alguma coisa. Não sei como, eu quero dizer para você, nem quero saber. Você acha que foi do dia para a noite que eu aprendi isso? Foi, uhul. Claro que não, mas eu aprendi. E isso a gente tem feito hoje. Eu falo, não sei como é que a gente vai fazer, não, mas alguma coisa vai fazer. De repente aparece uma oferta, de repente alguém liga. Não sei. Eu sei que Deus faz. Não estou falando de ser inconsequente. Eu estou falando de coisas que não tem como fazer. Tem como você fazer alguma coisa diante do mar? E com o povo do Egito atrás de você? Não, só Deus pode fazer. E eu quero te dizer, Deus faz. Só que aí nós mensuramos. O que eles falaram? O mar é grande demais. Agora Deus não pode fazer. Quando você faz isso, você limita o poder de Deus. E aí você não consegue ver o agir de Deus. Fala para o irmão que está do seu lado, não limite o poder de Deus. Segunda coisa, quando você limita o poder de Deus, quando você esquece que você tem um mundo espiritual. E eu quero te dizer, o pastor Reinhard falou hoje sobre a guerra espiritual, que não é como nós imaginamos. Mas existe um mundo espiritual muito mais real do que o natural. Muito mais real do que nós imaginamos. Só que nós esquecemos desse mundo espiritual. Eu gosto muito do versículo lá de 2 Reis 6,15. Abre lá. Tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus, e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse, ai meu senhor, que faremos? Ele respondeu, não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. Então orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor então abriu os olhos do moço e ele viu, o monte estava cheio de cavalos, carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse, fere, peço-te esta gente de cegueira. O que ele falou? Abre os olhos dele. É o que eu quero falar para você nessa tarde. Abra os seus olhos espirituais. Você precisa ver que mais são os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Muito mais são aqueles que estão conosco. Por quê? Porque esse é um mundo espiritual. Só que nós ficamos travados, igual esse moço ficou. E agora, o que a gente vai fazer? Agora acabou. Não tem mais jeito. Como é que a gente paga isso, pastor Sérgio? Como é que a gente contrata isso? Como é que a gente vai fazer? É amanhã, é segunda-feira. Da onde que vai vir? Que o Senhor possa abrir os seus olhos espirituais nessa tarde. Que os seus olhos sejam abertos e você possa ver o agir de Deus na sua vida. Eu quero te relembrar, muito maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Muito maior. Mas você precisa ter olhos espirituais abertos. Fala para o irmão que está do seu lado, abre os olhos espirituais. Quarta coisa que você precisa chegar no fim de si mesmo. O Azemar falou um pouco disso hoje. Mas você precisa chegar no fim das suas tentativas. Qual que é a sua questão? E a minha? Não, é o seguinte, Ludmila, a gente precisa pagar. Então vamos ver se tem um irmão que dá uma oferta. Vamos ver se a gente faz um empréstimo. Vamos ver se a gente faz alguma coisa que a gente consiga, por nós mesmos, resolver esse problema. Enquanto eu vou tentar resolver por mim mesmo, Deus senta e espera. Você vai resolver? Fica à vontade, como diz o meu amigo. Fica à vontade, pode resolver. Quando você sai de cena, aí ele entra em cena. Só que qual que é o nosso problema? Nós queremos resolver. É ou não é verdade? Nós queremos resolver, irmãos. E nós somos bons para resolver. E aí a gente quer resolver de todas as formas. E aí eu me lembrei de Ana.
A Bíblia diz que ela queria um filho. Deus tinha um filho para ela. Deus já tinha um projeto dele para ter um filho, que era Samuel. Só que Ana estava frustrada. Por quê? Porque ela já tinha tentado ter um filho de todas as formas. E ela não conseguia ter um filho. Só que chegou um dia que ela entendeu que ela não tinha jeito de fazer filho. Ela até brigou com o marido, irritou o marido, chorava, não comia. A Bíblia diz que ela era frustrada, que ela chorava, ela não comia, ela era uma mulher amarga. Por quê? Alguém que não chora, que só chora e não come, não pode ser uma pessoa muito joia, né? Com certeza ela era amarga, frustrada, angustiada. Por quê? Porque Deus não quer fazer. Deus não olha para mim. Deus atende a todo mundo, menos eu. Deus dá para todo mundo, mas não dá para mim. Eu fico imaginando que era assim que Ana pensava. Só que teve um dia, a Bíblia diz, eu não posso ler com você porque são muitos textos, mas teve um dia que ela chegou no fim dela. E ela foi para diante do Senhor e a Bíblia diz que ela se derramou. Mas eu acredito que nesse dia não foi de lamúria, porque Deus ouviu. E lamúria Deus não ouve. Porque lamúria dói o ouvido de Deus. Porque é murmuração. Mas esse dia ela se derramou. E a Bíblia diz que algo aconteceu com ela. E ela mudou. Lá em 1 Samuel 1, do 9 e 10, abre lá. A Bíblia diz que Ana se levantou, depois de comerem e beberem em Siló. Ela levantou, fez o que ela não fazia. Ela comeu e ela bebeu. Isso já é uma mudança de atitude? É ou não é? Falei, eu vou sair dessa vida angustiada, eu vou comer e vou beber. Ela comeu, bebeu, e ele então estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Lá em 1 Samuel 1, 17 e 19 diz, então Eli respondeu, vai em paz, e o Deus de Israel conceda a petição que fizeste. E disse ela, ache mercê a tua serva, graça aos teus olhos. Assim a mulher foi ao seu caminho. Fala comigo, comeu. Ó coisa gloriosa. E o seu semblante já não era mais triste. Ela já não era mais a mesma pessoa. O que tinha mudado na circunstância dela? Fala comigo, nada. O que mudou na sua circunstância enquanto você está aqui nessa conferência? Fala comigo, nada. Não mudou. No mundo natural. Mas Ana sabia que no mundo espiritual algo já tinha mudado. Ela tinha certeza que no mundo espiritual já estava grávida. Por isso que ela já estava celebrando. E aí olha que coisa extraordinária. No versículo 19 diz o seguinte. Então levantaram-se de madrugada, adoraram perante o Senhor e voltaram. E chegaram à sua casa em Ramá. E Eucana conheceu a sua mulher e o Senhor se lembrou dela. Deixa eu contar uma coisa para você, que Deus falou demais comigo. Eu já ministrei aqui em BH. Presta atenção. Ana era alguém amarga. Angustiada, só chorava, não comia, reclamava, brigava com o marido, ficava com raiva da Penina, tinha problema o tempo todo. Mas a Bíblia diz que teve um dia que algo mudou dentro dela. Teve um dia que ela entendeu que não dependia mais dela. E sabe o que é extraordinário aqui? É que ela mudou o seu semblante e as suas atitudes. Ela não só mudou o semblante, mas ela mudou as atitudes dela. Olha o que está falando nesse versículo. E fala, os homens falam, só os homens falam, glória a Deus. Vou te explicar por quê. Olha o que está falando aqui. Eles acordaram de madrugada, viajaram. Sabe qual que é a distância entre Siló e Ramá? Eu fui pesquisar. É entre 25 e 30 quilômetros. Eles acordaram de madrugada, viajaram 30 quilômetros a pé naquela época. Quando chegou lá, Ana ainda foi dormir com Eucana. Volta para cá. Houve uma celeuma na congregação.
Presta atenção aqui. Alguém que era amarga, a vida dela foi mudada de uma maneira tão extraordinária, que depois de andar 25 quilômetros e acordar de madrugada, ela tinha disposição de estar com o marido dela. Você acha que isso é uma coisa natural? Isso é algo sobrenatural, aleluia. O que está falando aqui? Volta aqui, irmãs. O que está falando aqui? De algo infinitamente mais. Não é algo natural. Só Deus pode fazer isso. Por quê? Porque não era natural de Ana. Eu estou te mostrando que quando você entrega para o Senhor, Ele renova em você algo infinitamente maior. Nem se eu tivesse aluno na época da minha escola, às vezes eu não teria dinheiro para pagar. Mas Deus me deu infinitamente mais. Ana não teve nem a disposição de uma mulher normal, porque isso aqui não é normal. Isso aqui é sobrenatural. Não é. Isso aqui é sobrenatural. É ou não é verdade, irmãs? Mas você acha que está disponível para mim e para você? Fala aleluia. Está disponível para mim e para você. Isso aqui é o que aconteceu com Sara. É normal ela ter filho com 90 anos? É normal uma mulher de 90 anos ser cobiçada por rei? Não é normal. Mas quando Deus faz algo, Ele faz infinitamente mais. Fala para o irmão que está do seu lado. Sai de você mesmo. Deixa o Senhor fazer. Para de tentar fazer por você mesmo. Quando Deus faz é muito melhor. Olha aqui para mim. Então agora eu quero falar algo para você. Quantos entenderam os princípios, relembraram os princípios? Então eu quero agora profetizar sobre a sua vida 2 coisas que Deus falou comigo. De infinitamente mais nas nossas vidas. Primeira coisa, Deus falou comigo que nesse ano de 2019, Ele vai fazer infinitamente mais na sua vida financeira. Infinitamente mais. Abre comigo lá em 2 Reis 4, de 1 a 6. Abre lá, eu quero ler esse versículo com você. Quero que você receba isso da parte de Deus. Volta aqui comigo, irmãs. Deus quer fazer isso nas nossas vidas. Por isso que eu estou te ensinando, te dei todos os princípios antes. Porque senão eu falo isso, você fala, pastor, a senhora não sabe o buraco que eu estou. Não, a senhora não sabe como é que eu estou. Eu não quero saber. Eu só preciso que você relembre os princípios que eu te dei, para você poder receber 2 coisas que Deus vai fazer. Não é que Ele vai fazer só essas 2. Eu vou falar só de 2. Mas Ele vai fazer infinitamente mais. Mas eu quero tocar em 2. Financeiro, 2 Reis 4, de 1 a 6. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, fala discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo, meu marido teu servo morreu, tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Eliseu então perguntou, que hei de fazer? Dize-me, o que tem em casa? Ela respondeu, tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede emprestado vasilha a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e os seus filhos, deita o azeite naquelas vasilhas, põe à parte as que estiverem cheias. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ele as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos, chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber o homem de Deus e disse, vai, vende o azeite e paga a tua dívida, tu e teus filhos. E fala comigo, e vivei do resto. Eu quero te falar sobre esse texto que Deus falou comigo, sobre esse infinitamente mais. Eu sei que você já escutou muitas palavras sobre esse texto, mas eu quero compartilhar o que Deus falou comigo. Primeiro,
Essa mulher era uma serva de Deus. Ela era mulher dos discípulos dos profetas. Ela não era ímpia. Ela não era alguém que não temia o Senhor. Ela era uma mulher de Deus. Mas ela estava, fala comigo, momentaneamente. Porque nós passamos por leve e momentânea tribulação. Você olha para a circunstância e fala, não, pastor, não pode, está vendendo os filhos, não é leve e momentâneo. É leve e é momentâneo. Por quê? Porque é na perspectiva de Deus. Para ele mudar isso aqui demorou o quê? Nada. Ele multiplicou o azeite sem ela nem perceber. Então é leve e é momentâneo. Mas lembra do que eu te falei? Depende da sua perspectiva. Se for de Deus, vai ser leve e momentâneo. Por quê? Pensa agora na sua circunstância. Pensa agora, rápido. É claro que eu estou falando de todos os seus problemas. Estou falando daquele problema. Aqui tinha um problema específico. Era o financeiro. Sabe aquele problema específico? Como Eliseu perguntou aqui. O que eu preciso fazer? Se o Senhor chegar para você hoje, não é assim? Se for uma cura, Deus, você fala, preciso ser curado. Se for a venda de algo, ele fala, preciso vender isso. Se for dinheiro, ele vai falar, provisão. Simples. É simples para Deus fazer. É simples para Deus fazer. Só que nós não cremos. Por que eu não creio? Porque eu não olho na perspectiva de Deus. Então, para você receber isso aqui que eu estou te falando, você precisa lembrar dos princípios que eu te falei. Essa mulher, ela estava passando uma leve e momentânea tribulação. Mas o favor de Deus, ele é ilimitado. Ele não tem tempo para acabar. E o que eu estou ministrando para você não é chavão evangélico, pelo amor de Deus. Eu estou ministrando para você algo da parte de Deus. Ela passou algo momentâneo. E às vezes a sensação que ela teve é a mesma nossa. Quando você está passando uma pressão muito grande, você tem a tendência de não enxergar a saída, é ou não é assim? Quando Agar foi mandada embora de perto de Sara, a Bíblia diz que tinha um poço na frente dela de água. Mas ela não enxergou. Porque ela estava tão desesperada que ela não via saída. Essa mulher aqui, ela estava tão desesperada que quando Eliseu perguntou para ela, o que você tem em casa? O que ela falou? Nada. Aí ela falou, a não ser, como diz o outro, mas isso também é nada. Porque se a não ser, é como se fosse assim, mesma coisa que nada. Ela não enxergou a saída. Sabe o que acontece? Às vezes nós também fazemos isso. Não enxergamos saída. E aí Deus fala para você, o que é que você tem na mão? O que você tem em casa? Qual é o que você tem para poder multiplicar? Aí você fala, nada. Sabe o que eu acho extraordinário? É porque ela falou nada. E aí o Senhor falou, o Senhor através de Eliseu falou o que para ela? Então pede emprestado vasilha. Vazia. Isso Deus falou tanto comigo, porque eu tenho uma palavra de Deus comigo desde a ordenação do Azemar. E quem anda comigo há mais tempo já sabe. Que Deus falou conosco. Tudo que vocês precisarem para cumprir o propósito de Deus na vida de vocês, eu vou te dar. E se não tiver, eu crio. Eu nunca esqueci. Eu sempre declaro isso. E foi isso que ele falou. Não tem vasilha? Nem para eu fazer o milagre você não tem vasilha? Pode pedir emprestado. Eu vou criar vasilha. Você vai arrumar vasilha. Nem que você precise pedir emprestado. Se você não tiver o suficiente, Deus vai criar. Mas você precisa crer. E aí o que essa mulher fez? A Bíblia diz, partiu, pois. Ela não ficou discutindo com o profeta. Ela podia discutir, não podia? Podia discutir. Não, pastor, mas o senhor não sabe. Ai, pastor, deixa eu te explicar o problema. Pastor, é o seguinte, esse povo não vai me emprestar vasilha. Não é assim não, eu chego na casa dos outros, irmão, me dá uma vasilha. Ela não podia ficar discutindo? Podia. É a mesma coisa quando o pastor Reinhard fala, Deus vai curar hoje, vem aqui na frente. Aí você quer explicar para ele. Pastor, mas deixa eu te falar, os médicos falaram. Não, ele fala, não quero falar nada, não faz nada, fica quieto. Como se fosse assim, não atrapalha não. É a mesma coisa dessa mulher. Mas a Bíblia diz que ela partiu, pois. Fala para o irmão que está do seu lado. Parte, irmão. Partir, volta aqui. É você ter uma decisão de
crer. É você falar, uai, tá bom, é só vasilha que eu preciso? É só falar que o Senhor vai curar e o Senhor vai curar? É só eu falar que o Senhor tem uma palavra e o Senhor vai me dar uma palavra? É só eu abrir a boca que o Senhor vai encher? É ou não é a mesma coisa? É. E a Bíblia diz, partiu, pois. E sabe o que eu achei extraordinário nesse texto? É que o azeite não acabou. Enquanto teve vasilha, tinha azeite. O que acabou? Fala comigo. A necessidade. A sua necessidade é sempre menor do que a provisão de Deus. A sua necessidade é sempre menor do que a provisão de Deus. Podia muito bem ter acabado o azeite e falar, não, já deu, tá? Já dá aqui para você vender as coisas, para viver do resto, já tá bom, também exagero. Para questão de vasilha de azeite. Não, vamos ser coerentes, tem mais gente precisando de milagre. Vou dar tudo para você não, hein? Tem mais viúva aí nesse lugar? Não é assim que às vezes a gente pensa? Não pode ser desse tamanho o milagre. Pois eu quero te dizer, enquanto houver necessidade, vai ter uma abundância. E aqui Deus falou. E o que ele termina o texto, ele fala o seguinte, vende as vasilhas e vive do resto. Só que eu quero te dizer que esse resto de Deus aqui, pensa se um resto que você vive o resto da vida. Não é resto. É porque não é resto. Deus não só quer resolver o seu problema, como Ele quer abençoar você infinitamente mais. Só que nós queremos só Deus resolver o problema. Senhor, paga essa conta. Por isso que eu te falei de pedir. Aí você põe lá dívida de 100 mil. Aí você quer só a dívida paga? Como é que você vai viver do resto? Se você nem pediu o resto. Você está vendo como você não sabe pedir, nem eu? Nós precisamos falar, Senhor, eu quero todas as coisas que já foram liberadas na região celestial. Eu recebo tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Obrigada, porque essa dívida já foi paga. Obrigada, porque o Senhor já me deu tudo que eu preciso. Obrigada, porque eu tomo posse de tudo aquilo que o Senhor me deu. Obrigada, porque eu não tenho dívida. Obrigada, porque eu tenho abundância. Obrigada, porque eu não sou cauda, eu sou cabeça. Obrigada, porque eu não preciso pedir emprestado, mas eu vou emprestar a muitos. Só agradece, porque você já recebeu. Você já tem. Isso é o que essa mulher fez. Quantos creem nisso? E para terminar, Deus vai fazer infinitamente mais na sua circunstância. Qual circunstância, pastor? O Senhor me deu uma frase. Eu estou orando por essa frase. Tem alguns meses. Eu acordei com uma frase e ela ficou no meu coração. E o Senhor falava comigo, from this time on. E eu falei, Senhor, o que o Senhor quer falar com isso? E o Senhor falou comigo, from this time on. Eu falei, Senhor, eu entendo inglês, eu sabia o que Ele queria falar. E o Senhor falou comigo, a partir desse momento, fala para a pessoa que está do seu lado, a partir desse momento. O que Ele estava falando? A partir de agora, algo infinitamente maior vai começar. O Senhor falou comigo de forma clara. E foi nesse texto dos leprosos. E eu quero ler com você o texto antes. 2 Reis 7:1. Abre lá comigo para eu terminar. Então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Fala comigo, amanhã, por essas horas, só até aí, haverá uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Deixa eu te explicar o contexto. Eles estavam vivendo um contexto tão horrível de fome, tão horrível de miséria, que as mães tinham que tinham que dar os próprios filhos para comer. Elas estavam fazendo os filhos de comida. Você acha que era uma circunstância extrema? Era ou não era, irmãos? Volta aqui para mim. Era uma circunstância que você pensa, não tem saída. Só que aí chegou um profeta de Deus lá e falou o seguinte, amanhã, a essas horas, você não vai ter mais esse problema. Amanhã, a essas horas,
vai ter abundância. Só que aí olha o que diz no versículo 2. Porém o capitão, presta atenção em mim, cujo braço o rei se apoiava. Era alguém out? Era alguém fora? Era o capitão cujo braço o rei se apoiava. Era alguém ali perto de Eliseu, perto daquilo que estava acontecendo. Respondeu ao homem de Deus e disse: ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poderia isso suceder? Não, pastor, amanhã, o senhor não sabe quanto que eu estou devendo, não. O senhor não sabe o que eu tenho. Nem se abrisse a janela do céu, esse problema não resolvia. Tem 20 anos que eu estou orando para o meu marido voltar. Só quer dizer que amanhã, a essas horas, algo novo vai acontecer? Impossível. Foi isso aqui que ele falou. Presta atenção. Então disse Eliseu: eis que verás, fala comigo, verás, com os teus próprios olhos, porém não comerás. O que ele falou? O seguinte: você vai ver o favor de Deus abundar, mas você não vai participar dele. Sabe por que você não vai participar? Porque você não crê. Sabe por que você não participa da prosperidade que Deus liberou sobre a vida do pastor Reinhard, sobre a minha vida, sobre a vida de tantos homens de Deus? Porque você não crê. Porque Ele já deu. Ele já deu. Só que você e eu precisamos crer. Eu e você precisamos crer. Só que às vezes nós fazemos como esse homem aqui. Nem se abrir a janela do céu. Nem, pastora. Fala para o irmão que está do seu lado. Fala, from this time on. Isso mesmo, você vai falar inglês. É para ser superabundante, para ser infinitamente mais. Fala para o irmão que está do seu lado, from this time on. Fala comigo, a partir desse momento. Olha para mim que eu quero terminar. Quando Deus falou isso comigo, o Senhor falou algo para mim profeticamente. O Senhor falou para mim: não vai ser um processo. Vai ser do dia para a noite. Não vai ser um processo. Vai ser do dia para a noite. Nós recebemos uma profecia, e o dia que Deus falou isso comigo, eu lembrei de uma profecia que eu recebi do pastor Reinhard, acho que em 2013, 13 ou 14, que ele falava: um dia você vai estar com uma circunstância. Ele falou: um dia você vai estar aqui, no outro você vai estar do outro lado do mundo. Vai ser do dia para a noite. Geralmente quando você pensa assim, para você estar aqui hoje e amanhã do outro lado do mundo, você tem que fazer um projeto. Tem que fazer um processo. Você tem que calcular. É ou não é assim? Mas o Senhor me lembrou dessa palavra. Ele falou: vai ser do dia para a noite. Vai ser amanhã. Aí você fala: pastor, mas se amanhã não acontecer? Eu falo: o outro amanhã está mais perto. Você sabia que isso faz diferença? A sua expectativa. A sua expectativa de coisas boas. A sua expectativa da bondade de Deus. A sua expectativa do seguinte: from this time on. Senhor, é o seguinte, a partir desse momento. Qual o momento? Esse que eu estou agora. É o seguinte: amanhã, a essas horas, a minha vida não vai ser mais a mesma. Quando você nasceu de novo, foi assim ou não foi? Irmãos, o meu foi do dia para a noite. Eu entrei numa reunião de célula ímpia, saí de lá crente. A partir desse momento, algo aconteceu na minha vida. Quando José saiu da cadeia, e o Azemar falou dele, foi um processo? Alguém sai de cadeia para governar Egito sem processo? Sai não, irmão, só se for com Deus. Mas ele falou: a partir desse momento, eu tenho algo para você. Não tem processo não. Você vai sair de preso para governador do Egito. O mais alto escalão que eu tenho é para você mesmo. E eu quero te dizer, não vai ter processo. Eu quero liberar essa palavra de Deus para você nessa noite. Eu quero te dizer, vai ser de repente. Vai ser do dia para a noite. Vai ser amanhã a essas horas.
Amanhã, a essas horas, você vai lembrar. Ontem, eu não tinha, mas eu quero dizer, hoje eu já tenho. Pastora, mas amanhã é domingo. Eu quero te dizer, amanhã, a essas horas. Fica de pé onde você está. Eu quero orar por você. Eu quero declarar o infinitamente mais na sua vida. Eu quero declarar isso sobre a sua vida. From this time on. A partir desse momento, Deus tem coisas que estão guardadas para serem liberadas. E eu lembro de uma outra palavra que Ele ministrou no meu coração, um outro profeta de Deus. Deus falou: você não vai receber em processos. Você vai receber de uma vez só tudo aquilo que foi acumulado nesses 13 anos. Nós estamos aqui há 13 anos. E o Senhor falou conosco: tudo aquilo que você tem para receber vai ser de uma vez só. Sabe aquela coisa que você fala, igualzinho o pastor Reinhard falou, eu pedi para o Senhor. Falei: Senhor, eu só quero pedir uma coisa para o Senhor. Se eu for receber uma palavra do pastor Reinhard, eu só quero uma frase. Para eu entender que essa palavra o Senhor me deu. Ele vai falar a frase: eu estou virando a página da sua vida. Eu falei para o Senhor: eu quero essa frase. O Senhor vai falar através da boca desse homem de Deus: eu estou virando a página da sua vida. E aí quem estava aqui ontem viu. Ele falou essa frase: eu estou virando a página da sua vida. Então eu quero dizer algo para você. Se Ele está virando a minha página, Ele está virando a página da Vinha Minas Gerais. Ele está virando a página da sua vida. Ele está virando a página. Ele está trocando a coroa de vergonha, de tristeza, de angústia por uma coroa de glória. Ele está nos dando uma dupla honra. Ele está nos dando uma alegria. Ele está nos dando tudo aquilo que foi momentaneamente retido. Mas eu quero te dizer, a partir desse momento, quero que você saia daqui dessa conferência com uma santa expectativa. Senhor, a partir desse momento, começa a fazer plano, começa a projetar, começa a declarar, começa a pedir vasilha emprestada, porque eu quero te dizer, vai abundar o azeite, aleluia! Eu quero dizer para você, você vai se lembrar desse tempo só para testemunho. Porque ele vai ser tão esquecido. Porque a glória, a alegria, a graça vai ser tão grande que você vai se esquecer desse tempo de tribulação. Feche os seus olhos. Eu quero cantar esse louvor que diz que ele ressuscitou, que ele vive. Sabe por quê? Porque a partir do momento que ele ressuscitou, nada era igual mais. Nada foi igual mais, porque foi consumado algo. A partir daquele momento que ele morreu e ressuscitou, a minha vida e a sua nunca mais foi a mesma. Porque o Cordeiro venceu. Eu posso ter sido derrotada, eu posso ter perdido, eu posso ter falhado, mas eu quero te dizer, ele não falhou. Ele venceu, ele ressuscitou, ele já consumou tudo por mim e por você. E ele quer que você saia daqui crendo hoje. Ele tem infinitamente mais para você. Feche os seus olhos. Começa a orar agora. Começa a orar agora e declarar: Senhor, é infinitamente mais. É infinitamente mais. No lugar que você está. Se você quiser ajoelhar, se você quiser chorar, se você quiser rir, se você quiser fazer, agora eu quero que você abra a sua boca. Fala para o Senhor: Senhor, eu creio, é infinitamente mais. A partir desse momento, a partir desse momento, a partir desse momento tem algo novo para nós, aleluia! A página da Vinha Minas Gerais virou. A sua coroa foi mudada, meu amigo. A sua coroa foi mudada. Você não tem mais vergonha. Você não precisa mais estar de cabeça baixa. A sua página foi virada, aleluia. Oh, Shakatalabaka.
começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi, a terra estremeceu, sepulcros se abriram, nada vencerá, seu grande está, o Rei ressuscitou, e Ele venceu pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre. Ressuscitou pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou. Esse louvor, que ele faz uma pergunta, ele fala: ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, aleluia! Ó morte, ó tragédia, ó enfermidade, ó vergonha, ó derrota, aonde você está? O Rei ressuscitou! Exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, pra sempre. Oh, aleluia! Para sempre, a sua tribulação é momentânea, mas Ele é para sempre, para sempre, para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. Para sempre, para sempre. Começa a falar para a sua circunstância. Eu quero dizer para você, eu estou vivo. Eu creio que Deus é poderoso para transformar. E eu quero te dizer, não vai ser processo. É a partir de hoje. A partir de hoje. A partir de hoje. A partir de hoje. A partir de hoje tem algo novo para mim. Não é a partir de amanhã, é a partir de hoje. Aleluia! Para terminar, eu queria que você orasse para esse irmão que está do seu lado. Eu queria que você escolhesse alguém para você profetizar na vida dele. Eu sei que você veio aqui às vezes com uma expectativa de ouvir uma profecia da parte do Senhor para o pastor Ryan. E você ainda pode ouvir na próxima palavra. Mas eu quero te dizer, Deus tem infinitamente mais. Ele quer usar esse irmãozinho que está aí do seu lado. Ele quer usar esse profeta de Deus que Deus escolheu aí do seu lado. Eu quero pedir agora para você orar um pelo outro. E você liberar a palavra de Deus. Você vai liberar a palavra. Estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre. Exaltado é pra sempre.
Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Para sempre, aleluia, para sempre, para sempre adorar, para sempre, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia. Quero que você agora cante só suas vozes. Quero cantar essa parte. Você que já orou, se você está orando, continua. Mas eu quero só as vozes, para a gente terminar. Para sempre exaltar. Fala isso para o Senhor, para sempre. Para sempre adorar. Para sempre. Ressuscitou, ressuscitou. Aleluia, 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 aleluia. Dá um grito de vitória no seu lugar. Fala aleluia, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Fala pro irmão que está do seu lado. A partir desse momento, algo vai acontecer. Vai ser infinitamente mais. Aleluia.